Bom, pessoal, essa segunda parte esse segundo vídeo é também de teoria, ele não é de exercício, né? Nós vamos, vocês vão ver que vai ter dois cortes. A primeira eu vou falar sobre polaridade e em seguida eu já faço sobre interação intermolecular, que essa sim está aí na apostila, né? Mas acho que vai ficar melhor entendido entendendo um pouquinho a geometria, né? Falando um pouquinho de eletronegatividade, essas coisas que a gente já viu tabela periódica, então acho que vai ficar mais simples. E depois vai ter uma terceira parte dessa aula, que aí sim é para resolver exercício, mas é um exercício muito rápido, porque são exercícios teóricos, apesar de ter bastante exercício, são todos exercícios de teoria, então vai ser mais tranquilo. Então agora vocês vai entrar aí para vocês uma parte falando de polaridade, é um vídeo, vocês vão ver que vai estar meio estranho, mas esse vídeo já está gravado, eu explicando polaridade, ok? Então vamos lá. 12, que é a respeito de polaridade. Gente, polaridade é muito importante. Por que é muito importante? Costuma cair muito, né? Às vezes não especificamente o exercício de polaridade, mas você tem que saber o que é polar, o que é apolar, até por questões de solubilidade, essas coisas todas assim. Tá? E o material ele é bem explicativo e tem umas técnicas bem legais assim para a gente ver, né? Mas o que é a polaridade entre as ligações químicas? Bom, primeiro que ela depende do tipo de átomo que está ligado e da eletronegatividade dele. Lembra que eu falei que nas propriedades periódicas a mais importante era a eletronegatividade? Então, agora a gente vai precisar saber isso, né? Por quê? Quanto maior for a diferença, né, de eletronegatividade entre os átomos, se eu tiver um átomo muito mais eletronegativo que o outro, maior vai ser a polaridade da molécula, que faz ligação covalente, certo? Vocês lembram que é eletronegatividade? Eletronegatividade, para quem não lembra, é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, né? Então, numa ligação química, se o átomo é mais eletronegativo que o outro, esse cara vai atrair aquele par que está sendo compartilhado mais para perto de si, e acaba ficando mais um lado da molécula fica mais negativo do que o outro, né? Formando dois polos. E aí a gente tem a formação de moléculas polares, né? Agora, se eu não tenho ninguém puxando o elétron mais perto e esse elétron está mais ou menos distribuído em iguais proporções durante a molécula, nós vamos ter uma molécula polar, porque você não vai ter formação de polos, certo? Aqui vai aparecer depois como é que vai funcionar esse esqueminha que eu vou explicar melhor, tá? Mas coisas que nós temos que lembrar, né? Primeiro, ligação iônica. Por que a gente não vai tratar de ligação iônica? Porque toda ligação iônica, a molécula é sempre polar. Você tem um metal a metal, eles formam cátion e ânions, então ele já tem os polos formados. Não tem como isso não ser polar. Ela é sempre polar, certo? As regrinhas que a gente vai estudar agora vai ser exclusivamente para ligação covalente, correto? Então vamos lá. As moléculas podem ser polares ou apolares, tá? Se nós temos duas regrinhas básicas. Primeiro para moléculas diatômicas, que é mais simples. Depois para moléculas maiores com mais átomos. Igual lá na geometria molecular. Aliás, a geometria vai ser muito importante para a gente ver isso. Primeira coisa. A regra para a ligação diatômica ela é muito simples. É só fazer o seguinte. Se a molécula diatômica tiver dois átomos iguais, ela vai ser apolar, tipo H2, O2, N2, Cl2, Br2. Todas as moléculas diatômicas com átomos iguais, elas vão ser apolares. Eu não vou por quê? Porque a eletronegatividade dos dois átomos é a mesma. Ninguém vai atrair o elétron mais para perto de si. Então não vai ter polo formado. Tá? Agora, se a molécula diatômica for composta por dois átomos diferentes, ela vai ser polar. Certo? Por quê? Porque um vai ser sempre mais eletronegativo que o outro. Detalhe, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, mais polar vai ser a molécula. Então, por exemplo, a molécula de HF, lembrando que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica, ela é mais polar que a molécula de HCl. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o cloro. Então, a diferença de eletronegatividade é bem maior.
né? Bom, agora, e quando as moléculas têm mais de 2 átomos, o que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer? Bom, vai aparecer aqui uma regrinha falando do momento dipolar da molécula. Eu vou botar aqui na tela só para vocês verem onde está na apostila, para vocês entenderem, né? Se esse momento dipolar for diferente de zero, ele é polar. Se ele for igual a zero, ele é polar. Isso na molécula diatômica é bem fácil de entender, porque a soma das forças com dois átomos iguais, ela sempre vai ser zero. Em dois átomos diferentes, não. Vai ser sempre um puxando mais o elétron para perto do outro. Agora, quando eu tenho mais de um átomo, se a soma das forças, como é o caso do CO2, for zero, ela vai ser apolar. Se ela for diferente de zero, ela vai ser polar, como é a da água, né? Aí tem até o desenho que vai aparecer aqui. Só que esse é um jeito muito mais simples da gente verificar a polaridade dessas moléculas. Que jeito que é? Lembra da aula que eu acabei de dar agora há pouco, vocês devem lembrar, óbvio, que falava de nuvem eletrônica e número de átomos iguais ligados ao átomo central? Então é muito simples. Se o número de nuvens eletrônicas for idêntico ao número de átomos iguais, que fique bem claro, iguais, ligados ao átomo central, a molécula vai ser apolar. Por exemplo, CO2, 2 nuvens e 2 átomos. SO3, 3 nuvens e 3 átomos. CH4, 4 nuvens e 4 átomos. Todas essas moléculas são apolares, porque o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de átomos ligado ao átomo central. Agora, se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, nós vamos ter uma molécula polar. Por exemplo, H2O. 2 átomos, 4 nuvens. Tá vendo? É diferente. SO2. 2 átomos, 3 nuvens. O que mais? Uma interessante. HCCl3, que é a molécula do cloroformo, né? O que acontece? Você tem um carbono no centro, um hidrogênio e 3 cloros. Essa vai ser polar, por quê? Porque é o número de átomos iguais, não o número de átomos. Você vai ter 3 cloros e 4 nuvens, vai ser polar. Tá? Então, sempre que o número de nuvens for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula vai ser polar. Sempre que o número de nuvens for idêntico ao número de átomos ligados ao átomo central, a molécula vai ser apolar. Beleza? Então, nós vamos fazer. Bom, gente, eu acho que o vídeo tá estranho, né? Mas eu fui pegando coisa que eu já tinha gravado, tava um pouco mais completo, né? E eu acho que o importante é a gente entender. Tá, agora nós vamos para a última parte, que é para falar de interações intermoleculares. Ok? Então, mais um cortezinho aí louco para a gente ver. Que é forças intermoleculares, certo? É uma aula teórica, né? Então, conforme eu vou falando, vai aparecendo aí na tela, nesse cantinho aqui, certo? Algumas coisas da própria apostila, para a gente fazer um comparativo, né? Para ilustrar o que eu estou falando, né? Para a gente poder entender como é que funciona essa parte de forças intermoleculares. Para que eu tenho que saber a respeito disso, dessas forças intermoleculares? Vocês já pararam para pensar o porquê que algumas substâncias são gasosas à temperatura ambiente, algumas são líquidas e algumas são sólidas? Por que existe essa diferença? Por que tem umas moléculas que ficam mais unidas do que outras? Na verdade, pessoal, isso acontece por causa dessas forças, né? Quanto maior for a força de atração entre as moléculas, mais unidas elas vão estar, né? Então, tudo que é sólido à temperatura ambiente provavelmente tem uma grande força de atração entre as moléculas, certo? E tudo que é líquido tem uma força um pouco menor, e que é gasoso tem uma força muito menor ainda, que deixa as moléculas sem atração nenhuma, então elas ficam livres para ficar separadas, né? Tem mais energia. E que tipo de forças são essas? Basicamente, gente, a gente vai ver 4 tipos aqui, tá? 3 são as mais famosas e uma mais interessante. As 3 primeiras são válidas para moléculas
para substâncias que fazem ligação covalente, né, que a gente chama de substâncias moleculares, certo? Por quê? Porque tanto a ligação iônica quanto a metálica, o tipo de interação é mais forte, né? Então é um pouquinho diferente e são as que caem no vestibular, certo? Qual que é o primeiro tipo, tá? O primeiro tipo que vai aparecer aí na tela para vocês é o dipolo induzido, certo? O que seria esse dipolo induzido? Tá aparecendo aí e eu vou falar. Dipolo induzido é quando você tem moléculas apolares. O que significa? Não tem o polo nela. Então a força de atração entre elas é muito fraca, certo? Na verdade, esse dipolo induzido ele ocorre momentaneamente quando essas moléculas se aproximam, né? E aí existe um deslocamento da eletrosfera, que momentaneamente eu fico com os elétrons mais para um lado que para o outro e eu formo um pequeno dipolo ali. Existe uma atração bem fraquinha entre elas por um instante. Quando essas moléculas se afastam, esse dipolo é desfeito e não existe. Então é uma força de atração muito fraca, tá? Muito fraca mesmo, que ocorre somente em moléculas apolares que a gente viu na aula passada, ok? Então, por exemplo, quando você tem aí está o exemplo do Cl2, apareceu da apostila do Cl2, né? Mas quando qualquer molécula polar vai ter esse tipo de interação. É uma interação fraca, certo? Que ocorre momentaneamente. Por isso que geralmente o que eu quero, esse dipolo induzido, ele pode aparecer no vestibular como forças de London, tá? E também pode aparecer como forças de Van der Waals. Só que forças de Van der Waals, o Van der Waals estudou tanto o dipolo induzido quanto a próxima, que é dipolo, mas alguns vestibulares e alguns exercícios aparece o dipolo induzido como forças de Van der Waals, apesar de Van der Waals não ter estudado só ela, certo? Então o que eu quero? Então só fique esperto com a nomenclatura. Qual que é a próxima interação que nós vamos estudar? É a interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Ela ocorre quando eu tenho moléculas polares, né? Que aí eu tenho o HCl, por exemplo. O que acontece? Por que ela é polar? Vocês lembram, a aula passada a gente viu isso, ou deveriam lembrar pelo menos, né? Mas quem não consegue é só olhar lá a aula anterior. A molécula de HCl, por exemplo, nós temos uma molécula diatômica com dois átomos diferentes, e esses átomos têm eletronegatividade diferente. O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que acontece? O cloro, por ser mais eletronegativo, vai atrair aquele par de elétrons compartilhado, né? Que ele está compartilhando com o hidrogênio, para mais próximo dele, deixando o lado do cloro da molécula mais negativo e o lado do hidrogênio mais positivo. Então você tem permanentemente ali a formação de um dipolo, um polo positivo e um polo negativo. Que hora que se aproxima de outra molécula, o lado positivo da molécula vai ser atraído pelo lado negativo, fazendo uma força de interação intermediária. Não é fraca igual é o dipolo induzido, mas também não é forte, muito forte, né? Tem outras interações muito mais fortes do que essa, apesar de eu ter essa diferença de polos, certo? Então o que acontece? Isso daqui vai acontecer sempre que eu tiver uma molécula polar, tá? Só que assim, o dipolo geralmente ele aparece nos exercícios como dipolo, mas eu não posso esquecer que ele também é uma força, tanto o dipolo induzido quanto o dipolo são forças de Van der Waals, apesar de na maioria dos exercícios o dipolo induzido aparecer como força de Van der Waals, certo? Ou o dipolo induzido também pode ser forças de London. Então vamos ficar esperto com essas nomenclaturas aí. Agora nós vamos para a interação mais forte de todas,
que é uma interação que tem um nomezinho estranho. Não é que é estranho, é um nomezinho que quando vocês veem em química a gente fala de um jeito, quando vocês veem em biologia vocês falam de outro. E eu vou explicar o porquê. Aqui em química a gente vai conhecer essa interação como ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio eu tenho certeza que vocês já viram em biologia, só que lá geralmente o pessoal usa o termo ponte de hidrogênio. É o que segura a dupla hélice do DNA junto, né? As bases nitrogenadas e tal. Ponte de hidrogênio a gente usava em química também, mas é um termo em desuso há muitos anos. Que está em desuso há muitos anos. E o termo correto hoje, segundo a EUPAC, é ligação de hidrogênio. Então a gente tem que usar esse termo, tá? Mas é a mesma coisa. Quando é que ocorre a ligação de hidrogênio? Então, a ligação de hidrogênio ocorre quando eu tenho moléculas polares também, mas quando essas moléculas polares têm hidrogênio, óbvio, até pelo nome, ligação de hidrogênio, e a outra molécula tem livre ali para interagir flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Por que o hidrogênio? O hidrogênio, entre os ametais, é o menos eletronegativo de todos. Tá? Então, como a diferença de eletronegatividade entre o flúor, oxigênio e nitrogênio com o hidrogênio é muito grande, a força de atração entre essas moléculas vai ser maior ainda. Por isso que ela não vai se enquadrar na dipolo-dipolo, e sim na ligação de hidrogênio. Tá? Isso faz com que as moléculas que fazem ligação de hidrogênio tenham uma temperatura de fusão, ebulição, anormalmente mais elevada. Por quê? Porque a interação é mais forte, tá? Vou beber uma água aqui que tá secando a garganta. É água, viu, gente? Não é vodka, não, tá? Tem que ser interessante fazer videoaula tomando vodka, né? Pra dar mais coragem. Certo? O íon a quarta interação aí é a interação que a gente fala íon dipolo, é quando você tem uma ligação iônica na molécula, tá? Isso ocorre muito em molécula de sabão, detergente, essas coisas. Essa é a mais forte de todas. Por que as 3 que a gente viu anteriormente servem para ligação covalente e essa daqui é para ligação iônica? Porque a ligação iônica você tem um cátion e um ânion. A força de interação entre elas é muito mais forte, né? Então, tanto que as substâncias iônicas são sólidas a temperatura ambiente, certo? Então vai ser mais forte, inclusive, que a ligação de hidrogênio, tá? E aí, pessoal, o que a gente precisa saber para resolver o tipo de exercício que aparece sobre essa matéria? Basicamente, a intensidade dessas forças, que tipo de força cada molécula faz, mas a intensidade, né? A intensidade é muito simples. A dipolo induzida é a mais fraca, tá aparecendo tudo aí. A dipolo-dipolo vem depois a ligação de hidrogênio, e aí o dipolo é a mais forte de todas, tá? E o que isso tem a ver com temperatura de fusão, principalmente temperatura de ebulição? De maneira geral, quanto maior for a interação, mais forte vai ser a temperatura de ebulição, tá? Mas e isso é verdade mesmo. Só que assim a gente tem que prestar atenção que não é só a interação que conta, é o tamanho da molécula. Por quê? Quanto maior o tamanho da molécula, ou seja, quanto maior a massa molar da molécula, maior vai ser a área de contato entre elas. Então, mesmo que eu tenha moléculas semelhantes, tá? Mesmo que eu tenha moléculas semelhantes, nós temos que tomar um cuidado, que é o seguinte, eu tenho 2 moléculas apolares, qual que vai ter a temperatura maior de ebulição? Sempre que tiver maior massa molar, tá? Por quê? Quanto maior a massa molar, maior a interação, a área de contato entre essas moléculas, então vai aumentar a temperatura de ebulição, porque vai aumentar a intensidade da atração mesmo. Então, se eu tenho 2 moléculas apolares que fazem dipolo induzido, qual que eu vou marcar como sendo com maior temperatura de ebulição? A com maior massa molar, tá? Então, substâncias parecidas, geralmente eu vou pela massa molar. Com exceção, então a gente tem que ter muito cuidado. Tem um gráfico que vai aparecer aí agora, que mostra bem isso.
que esse gráfico faz? Ele compara algumas substâncias, por exemplo, que se ligam com o hidrogênio no grupo 16. Eu estou mostrando esse gráfico para vocês aí, tá? Você pode ver que do H2S ao H2SE ao H2TE, conforme eu vou aumentando a massa molar, vai aumentando a temperatura de ebulição. E o H2O, que é o mais levinho de todos, que na teoria deveria ter a temperatura de ebulição mais baixa, está lá em cima. Por que isso? É o caso da ligação de hidrogênio. H2S, H2SE e H2TE vão fazer dipolo dipolo. O H2O, como eu tenho oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, a força de interação é muito mais forte. Então isso eleva a temperatura de ebulição anormalmente. Então a diferença que dá nesse gráfico aqui é por causa da ligação de hidrogênio. Se eu pegar um gráfico que eu vou mostrar agora, de elementos da mesma família, todos ligados com hidrogênio, por exemplo, carbono, silício, germânio, né? E por aí vai, você pode ver que conforme eu vou aumentando a massa, vai aumentando a temperatura de ebulição. Eu tenho que ficar esperto quando esse gráfico aparecer por causa da ligação de hidrogênio. Esse gráfico sempre aparece no vestibular. Ok? Agora, pessoal,